Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da AgroAdvance. Muito feliz de estar com os amigos da Pioneer aqui na Universidade Pioneer. E hoje o tema que nós vamos abordar é sobre como as plantas utilizam a água, né? Como elas fazem um uso mais eficiente da água. O que regula as trocas, né, da água, planta, solo, atmosfera. Então a gente vai ter bastante informação a esse respeito e é com bastante alegria que o nosso convidado vai falar sobre esse assunto, e é o amigo Thiago Tesoto. Né? Para mim, a satisfação estar com ele. A gente é amigo de longa data, desde a pós-graduação, mais de 10 anos que a gente se conhece, e eu tenho certeza que ele vai falar bastante coisa legal aqui, bastante conhecimento. Ele é um grande conhecedor do assunto. Thiago, obrigado. Seja bem-vindo aí a mais um podcast. Legal, Du, eu que agradeço o convite aí para discutir sobre esse assunto que é hoje talvez um dos mais importantes quando a gente pensa do ambiente produtivo, que é como manejar a água, né? Então, lugares tendo de excesso, outros lugares a gente passando aí períodos de limitação, que afetando produtividade. Então, trazer um pouco aí aos colegas da Pioneer, da Universidade Pioneer, para ver como que regula, como que eu manejo, entender esses processos na planta, para a gente tentar usar esse insumo de forma mais eficiente. Legal. Pessoal, para quem não conhece o Thiago Tesoto, eu vou falar rapidamente do currículo dele aqui. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. Ele também fez mestrado e doutorado na mesma instituição. Ele ficou um tempo no exterior, onde ele foi pesquisador visitante do Departamento de Bioquímica da Universidade de Missouri. Atuou como professor no curso de Engenharia Agronômica da Unifeob, nas disciplinas de Fisiologia Vegetal, Tecnologia e Produção de Sementes, Café e Algodão. O Thiago é um grande conhecedor da cultura do café, então ele tem bastante conhecimento nesta cultura, né, em específico. É lógico, ele conhece muito outras, mas o café é uma cultura, né, que o Thiago tem um carinho especial, né? Fez a tese de doutorado, enfim, conhece muito. Ele atualmente é professor de nutrição de plantas no departamento de solo da ESALQ, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ecofisiologia e nutrição de plantas, em sistema de produção, atuando nos seguintes temas: nitrogênio, micronutrientes, metais pesados, nutrição mineral, fisiologia e bioquímica de plantas cultivadas. A gente brinca, né? Eu teria que ter aqui um pergaminho para falar a atuação do Thiago Tesoto. A gente tentou resumir aqui brevemente o currículo, então para a gente é uma satisfação. Ô Thiago, eu vou chamar você Thiago Tesoto. Para quem não conhece o nome dele, né, ESALQ Sauípe, pode ser que às vezes eu vou chamar de Thiago, de Tesoto ou de Sauípe. Isso aí vai depender do momento, né, do instinto, né? Bem, pessoal, Ô Tesoto, você comentou muito bem, né, desse tema, e a gente tem visto em alguns locais aí problemas de falta d'água, restrição hídrica severa, agora no Rio Grande do Sul, locais que a gente está tendo um problema de excesso de água, e tudo isso vai afetar a planta. Né? Muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão, se chover é bom. Quando chove demais ou de menos, a gente vai afetar a planta como um todo, né? E para a gente dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, né? Como que o excesso ou a falta d'água interfere na planta? Queria que você fizesse primeiro uma introdução sobre a relação hídrica mesmo, planta, solo, atmosfera, como que a planta absorve, quais mecanismos envolvidos nessa absorção e nesse uso da água pelas plantas. Legal, Du. Essa relação planta e água talvez seja uma das mais evoluídas quando a gente pensa na evolução da própria planta. Então, quando a gente pensa daqueles musgos que a gente encontra muitas vezes perto de rio, de lago, em florestas muito úmidas, que são plantas de 2 centímetros de altura, aquelas plantas elas não têm mecanismo nenhum de regular e de transportar água, por isso elas são dependentes de um ambiente úmido para que ela consiga fazer todos os seus processos e desenvolver. Agora, pensa quando a gente pega uma sequoia.
de 115 metros de altura, que saiu, está distante de corpos hídricos, de lugares úmidos, e ela consegue pegar essa água, que pode estar aí 2 metros, 3 metros, 4 metros, 15 metros de profundidade, dependendo do sistema radicular, e jogar isso para uma altitude, uma altura de 115 metros lá na folha. Então vejam como a evolução da relação hídrica da planta, ela permitiu sair do ambiente que ela estava com alta umidade para explorar ambientes com menor disponibilidade de água e mesmo assim converter biomassa, fazer os processos funcionar, como por exemplo a fotossíntese, que depende de água para que toda essa maquinaria funcione, para que entre o CO2. Só pegando um gancho nisso que você falou, é importante, Tiago, a questão, né, de uma sequoia e de um musgo, né? Aí a gente entra na questão dos vasos, né? Porque imagina um musgo, ele tinha que fazer toda essa distribuição de água célula a célula. Por isso que era pequeno, por isso que era perto da água e tinha que estar em um lugar muito úmido. Aí, como você falou, uma planta que ela cresce em um ambiente fora, as plantas evoluíram, saíram da água, foram para fora, e a gente está falando de uma planta que ela tem mais de 100 metros. Então, graças a esses feixes vasculares, tudo isso foi possível, né? Eu acho que é só deixar esse adendo, né, a questão da importância, né, tanto na sucção da água, depois na redistribuição de todos os fotossimilados. Mas pode continuar o seu raciocínio aí, Tiago. Exato. E como que isso acontece, né? Então, de maneira, pensa que a gente é uma gotinha de água, uma molécula de água e eu tenho que passar por isso. Então eu tenho a água que está disponível no solo, e aí quando a gente pensa em solo arenoso, solo argiloso, a capacidade de retenção de água desse solo, que é o quanto eu tenho de água disponível para o desenvolvimento das culturas, essa água tem que sair do potencial mátrico, que é do solo, e entrar para dentro da raiz. Então, como que a água sai do solo e entra para a raiz? Diferença de potencial hídrico. Na raiz tem menos água que o solo, ela acaba saindo do solo, indo para a raiz. E é a mesma coisa quando essa gotinha de água ela entra na raiz, ela tem um vaso condutor, que a gente chama isso de xilema, que chega até lá na folha. Essa gotinha de água entra, se espalha na folha e, por ter um potencial hídrico menor na atmosfera do que na folha, a água sai da folha e vai para a atmosfera. E isso é um contínuo que está relacionado com a capacidade de tensão, de coesão das moléculas de água. Então, quando a gente estava lá no ensino fundamental, ensino médio, mesmo no maternal, né, a professora esfregava a régua no cabelo, ia lá no fiozinho de água e o fiozinho de água ele desviava. Então isso serve às cargas de água, que dá essa coesão e essa tensão, e conforme eu mudo a campo elétrico, eu consigo movimentar esse contínuo de água. Então a planta, ela tem que manter esse contínuo de água nela. Então, toda a capacidade da planta em absorver a água, transportar a água e controlar a perda de água é para que essa coluna d'água ela fique de forma constante, ela não pode romper, porque toda vez que ela rompe, a gente chama isso de cavitação, e aí cavitação, quando a gente tem a bomba de irrigação que fala, entrou ar na bomba, não está puxando água, o que é isso daí? Eu rompi a coluna d'água. Então, é um processo que a planta não gasta energia, depende da energia do sol, depende de uma condição física da atmosfera que demanda água. A planta tem que simplesmente fazer o quê? Controlar a perda de água para a atmosfera para que ela não rompa essa coluna d'água. Tem que ter essa diferença de potencial mátrico, né? Tiago, e qual que seria, assim, só para o pessoal ter uma ideia de quem está nos ouvindo, qual que é a diferença, por exemplo, do potencial do solo, assim, aproximadamente, tá? Do solo, da planta e da atmosfera em termos de megapascal, só para o pessoal ter uma ideia. Bom, quando a gente vai, por exemplo, no solo, o potencial do solo é da ordem de
-3, -2, um solo completamente encharcado, vamos dizer, na capacidade de campo, potencial -0,2, porque eu tenho uma salinidade lá. Então, a água pura é potencial 0. Quanto eu vou adicionando sais, vou reduzindo esse potencial, ele vai ficar no mais negativo. Então, ela sai do -1 para o -3 na raiz, para o -12 na folha, para o -120 na atmosfera. Olha só a diferença. Então veja como a atmosfera ela tem um déficit hídrico de vapor, né? Um déficit de pressão de vapor muito grande, por isso que a água sai da folha e vai para a atmosfera. Tem uma particularidade, que aí é título de curiosidade, né? Que é, como eu costumo dizer, que é quando a gente vai tomando uma cerveja, papo de boteco, em florestas de Mata Atlântica, quando eu tenho um período muito longo sem chover, que o solo seca, mas eu tenho uma neblina, uma carga da atmosfera muito grande, eu posso ter entrada de água pelo estômago, na forma de vapor, e tem trabalhos mostrando que essa água pode chegar da folha e descer para a raiz. Olha só. Então, para você entender que, na verdade, quando a gente está falando em ambiente de produção, isso não é a realidade, a gente sempre tem uma umidade relativa muito menor e água mais disponível no sistema. Então, em condições muito particulares, esse caminho pode acontecer o inverso. Mas não é o dia a dia da nossa realidade. Então, a planta ela sempre tenta o quê? Controlar a perda de água. Legal, o Tesoto. E acho que ficou bem claro como que a planta absorve água. E como que ela usa? Para que ela usa essa água? Quais são as principais funções da água na planta? Legal. Bom, a água está presente na constituição de todo o tecido. Então, a não ser tecido lenhoso, que aí eu tenho uma baixa disponibilidade de água, mas todo tecido que tem alta atividade fisiológica, ele está imerso numa solução, no citossol, e o citossol tem água. Então, a planta ela tenta garantir com que essa solução ela sempre esteja presente, com turgor, para que as reações ocorram. Então, onde que a planta absorve água? Você poderia trazer aí para o pessoal, por onde que a planta absorve água? Por onde ela absorve? Pelas raízes? Pela raiz. Que raiz? As raízes finas. Exato. Então, quando a gente olha pelo sistema radicular, e muitas vezes a gente que arranca a planta no campo, né? Fala, o sistema radicular. Uma vez que o sistema radicular lignificou, ele deixa... Você deu uma de professor Witt agora e querer pegar o cara no susto, ó. Responde aí. Essa aí eu não podia deixar passar essa aí, pessoal. Ela acaba servindo muito mais de condutor de solução do que absorção. Então, aí um primeiro ponto importante se eu tenho que garantir a absorção de água, eu preciso de raiz e raiz nova, raiz em crescimento, raiz em desenvolvimento. Então, esse é o processo em que ocorra a absorção de água. Ela chega no xilema e sobe até a folha para ser transpirada, né, perdida pelos estômatos, em razão desse déficit de pressão da atmosfera que a gente já comentou. Pegando esse gancho que você falou, né? Acho que tudo na natureza ela tem o porquê de acontecer, né? Se a gente pega na literatura, por exemplo, lá no livro do Ty Zeiger, ela está bem escrito, né? Que de 95% a 97% da água utilizada pela planta, ela é passante mesmo. Ela chega ali, ela resfria, ela conduz o calor e joga para fora. Então, 97% resfriamento. E aí, 2% ela vai utilizar para o turgor e divisão celular e 1% para as relações metabólicas, né? Então, por isso essa pressão de vapor, para realmente essa água estar passando e de forma rápida, né? Porque a planta ela gera muito calor, igual você comentou, as reações metabólicas, elas são exógenas, elas exalam calor, a planta esquenta e por causa da luz, por causa das reações fotossintéticas, você tem uma produção de calor e a planta precisa se resfriar. E a água tem um papel fundamental nisso, né? Fundamental isso, porque toda vez que eu passo do estado líquido para o estado de vapor, eu absorvo a energia para transformar essa molécula e toda vez que eu roubo essa energia da folha, eu reduzo a temperatura. Legal. Então, por isso que
melhor maneira de esfriar uma planta é deixando ela transpirar. Só que o que acontece muitas vezes? A planta ela tem que regular a perda de água porque ela não pode romper a coluna. Se ela romper a coluna da água, ela morre, mesmo ela estando disponível de água. Então, quando muitas vezes a gente em ensaio, quando monta ensaio em casa de vegetação, em solução nutritiva, que eu tenho água ali abundante, mas aqui em Piracicaba, quando a gente está no verão, 2 horas da tarde, quase os 45 graus de temperatura, eu vejo minha planta murchando. Então, como que a planta, mesmo numa condição que tem plena suficiência de água, ela murcha, ela derruba folha, ela muda a angulação de folha para receber menos radiação, porque ela entende que a demanda do ambiente não está sendo suficiente pela capacidade de absorção. E aí ela começa a produzir um hormônio no sistema radicular, que é o ácido abscísico, que ele começa a sinalizar o estômago para fechar. Então a planta falando, opa, não estou dando conta de atender o déficit de pressão de vapor da atmosfera em demanda de água. Ela começa a sinalizar a raiz, falando estômago, fecha porque está perdendo muito mais água do que eu estou tendo a capacidade de absorver. Folha, muda a angulação para chegar menos radiação, eu esquentar menos, porque eu estou perdendo minha capacidade de esfriar. E aí ela então fecha o estômago, muda a angulação, toda vez que ela percebe que ou não tem água no solo para ela absorver, ou a demanda do ambiente está muito maior do que ela tem capacidade de transportar. E os estômatos, né, que você comentou, a planta ela tem que, é como se ela tivesse um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo que ela tem que fechar o estômago para não perder água, ela tem que, aí no caso, ela vai ter que parar de fazer fotossíntese, né? E ela vai estar recebendo bastante radiação e ela não está absorvendo um dos compostos que serão utilizados para reduzir essa radiação. Vejam como que é complexo isso, né? Porque a planta ela vai ter que dissipar aquela radiação no CO2 ali que vai ser reduzido. E se ela está absorvendo menos CO2, aí vai tendo esse acúmulo, pode começar a ter acúmulo de energia, né? De energia luminosa, né? Exato, porque ela está chegando uma radiação, então ela fala, estou produzindo ATP, estou produzindo muita energia química, quero usar essa energia química, mas não tem o insumo que é a água. E aí para ela usar, ela precisa de CO2, que ela precisa abrir o estômago. Se ela abre o estômago, ela perde água. Se ela perde água, ela não tem água para repor. Então ela fica com esse conflito entre abrir o estômago, fechar para pegar o CO2 ou fechar o estômago para não perder água porque ela tem menos água disponível. Plantas as crassuláceas, com abacaxi, o agave, que é onde que faz a tequila, ela resolveu esse problema falando o seguinte, tá, então à noite eu abro o estômago, porque daí eu não tenho tanta demanda de água para a atmosfera e eu consigo pegar esse CO2, incorporo ele num produto que eu vou usar durante o dia, que o estômago está fechado, que tem um alto déficit de pressão de atmosfera para a água, então como eu não tenho água para transpirar, eu fico com o estômago fechado, mas eu uso o CO2 que eu armazenei em um composto durante o dia. Então vejam que quanto sofisticado é esse mecanismo de perda de água na planta.